comum. Seja prático na sua vida, na sua profissão e seja muito bem remunerado para isso. Como assim, Léo? Prático? Não estou entendendo. Continue assistindo o vídeo aí que eu vou te explicar direitinho o que é ser prático na sua profissão. Fala pessoal, tudo bem? Leonardo Santos, aqui do canal Serviço Tem Valor. Você que está me assistindo aí, presta serviço, então você está cansado de saber que o objetivo desse canal é mostrar o quê? Que serviço não tem preço, serviço tem valor. E é isso aí, pessoal, serviço tem valor. Então, trazendo sobre um pouquinho mais desse assunto, hoje eu queria compartilhar com vocês aqui, abordar sobre um assunto em relação a, como a gente fez a chamadinha ali do vídeo, né? A ser prático na sua profissão, prático no seu trabalho, prático na sua vida. Pessoal, você sabe o que quer dizer prático? Além daquela situação onde a gente escuta no dia a dia, você tem que ter praticidade, tem que ser prático. Essa é a palavra que a gente está acostumado a escutar no dia a dia, né? Porém, pessoal, vocês sabiam que existe uma profissão chamada prático? Pois é. Eu também não conhecia muito sobre essa profissão, mas fui estudar um pouco mais sobre isso, fazer algumas pesquisas e, pessoal, prático, para quem não sabe, é uma das profissões mais bem pagas no nosso país. Pois é, eu não estou falando de valores onde a gente costuma ter uma base aí, quanto ganha um médico, quanto ganha um advogado, quanto ganha um cirurgião aí, né, por mês. Gente, eu estou falando de valores que tá muito além até dessas outras profissões aí que eu citei, tá? Bom, vamos lá. O que é um prático, tá? Prático ou a prática, né? Porque é uma profissão que tanto homem quanto mulher pode se candidatar a exercer. O prático, pessoal, né, nada mais é do que aquele profissional que vai esperar o navio chegar próximo ali dos portos e ele vai ser o responsável pela manobra que vai atracar o navio no porto, né, nos portos, e também é o responsável por desatracar esse navio quando chega a hora de partir, tanto o navio quanto um cruzeiro. E eu vou deixar até aqui nas informações, até de onde nós fizemos essa pesquisa, né, através de um site onde um próprio profissional dessa área, um prático, relatou como que é a vida desse profissional, como que funciona essa função, esse processo seletivo. E resumindo, é uma profissão onde você pode ganhar entre 50 até 300 mil reais por mês. Exatamente, 50 até 300 mil reais por mês. Pois é um bom salário, né, pessoal? E o prático, o interessante dessa profissão, existem algumas exigências em relação a esse processo seletivo, claro, né? Então você precisa ser graduado em qualquer nível superior, não tem um curso superior específico que você tem que exercer, até porque o treinamento ele vai ser totalmente dado ali pela Marinha Mercante, vai ser tudo analisado por profissionais específicos dessa área da Marinha. Porém, qual é o diferencial dessa profissão? Quando o prático ele resolve fazer esse processo seletivo, ele também não vai fazer lá a prova e já vai começar a trabalhar. Tudo vai exigir um treinamento que gira em torno ali de uns 2 anos, onde ele fica como praticante de prático, né? Ele fica só praticando, ele ainda não é o responsável. E nesses 2 anos ele vai criando aí a experiência e a capacidade técnica, profissional de poder realmente ser um prático. E esse prático, ele é o responsável justamente por aqueles gigantes, né? Aqueles navios, aqueles cruzeiros, aquelas coisas que a gente não tem nem ideia do tamanho, a não ser quando você está ali no mar mesmo, ali no porto e se depara com aquele monstro, né? Que são os navios. E se a gente parar para pensar,
parece até uma profissão assim, o que o cara vai fazer? O que a mulher vai fazer? Ele vai chegar, vai manobrar e só isso? Não, não é só isso, né, pessoal? Se a gente parar para pensar, o navio ele fica lá em alto mar, ele fica a uma distância de alguns quilômetros ali do porto. Esse profissional é levado de lancha, né, através de barquinhos ou uma lancha até o navio. Ele sobe as escadinhas ali no casco do navio, do cruzeiro, e aí por lá, quando ele chega, ele que vai ser o responsável por auxiliar tanto o comandante do navio, os rebocadores, que são aqueles barcos menores que são responsáveis por arrastar esse navio, fazendo a manobra até ele atracar, né, na região portuária, e depois o mesmo trabalho ele tem que fazer. Então, é uma vida de muita responsabilidade, é um profissional que tem que ter muita responsabilidade, porque dentro desses navios estão sendo muitas vezes ali transportados milhões e bilhões de dólares em relação a produtos, a produtos muitas vezes químicos, que não pode correr o risco de causar um desastre ambiental se acontecer alguma coisa com aquele navio. Ele também é responsável pelas vidas que estão naquele navio, tripulação. Então é uma profissão que, quando a gente realmente fala em valores, em quanto se ganha, enche os olhos, com certeza, mas temos que analisar exatamente quais são os riscos, né? Quais são as responsabilidades, os perigos que também exigem. Assim como todas as profissões têm os seus riscos, as suas responsabilidades, e independente do tamanho, da grandeza de um pequeno trabalho ou de um grande trabalho, tudo tem um risco. Tudo pode trazer um transtorno ou até algum prejuízo, tanto para você que presta o serviço ou para o teu cliente. Mas o que eu queria ilustrar aqui, pessoal, é justamente isso. Todo navio, ele tem um comandante, o capitão, né, aquela patente ali do profissional que vai navegar em mar aberto e vai enfrentar maremotos, tormentas, ondas gigantescas, e assim, uma vida muito, né, muito difícil também em alto mar, meses assim dentro de navegando até chegar em outros continentes, aí, em outros países. Mas assim, apesar de toda a experiência que esse comandante, esse capitão, ele tem de navegar com o seu navio ali a mar aberto, ele não depende dele a competência de fazer essa parte, né, vamos dizer aí popularmente, de estacionar o navio. Por quê? Quando ele sai de um continente para ir para o outro, ele conhece o mar que ele está navegando. Mas quando tem que ser feito esse trabalho de atracar, a gente está falando de um conhecimento mais específico daquela área, que quem vai ter isso é o prático ou a prática. Porque ele vai estudar muito bem o local, ele vai conhecer muito bem aquela área, principalmente por quais os perigos que um navio, quando está atracando, ele pode encontrar no meio do caminho. Primeiro, né, pessoal, o navio não tem freio de mão igual um carro, então você não consegue puxar o freio de mão e parar na hora que você quer. São toneladas e toneladas ali de aço, de ferro, não sei qual que é o material específico, mas é muito pesado. Então, se ele não for feito de uma maneira muito correta, ele pode passar do limite e ir para a terra e fazer um estrago muito grande ali. Então, esses barcos rebocadores também tem que ser muito bem orientados por esse prático. E nesse canal que o navio ele tem que fazer ali, que ele tem que entrar para poder atracar, muitas vezes a gente não está falando de profundidades igual ao alto mar. A gente está falando de uma profundidade um pouco menor, aonde o navio ele pode enroscar em pedras, pode bater em pedras, em bancos de areia e encalhar, ou se não, até muitas vezes afundar, causando aí um estrago muito grande, né? Então é por isso que esse profissional ele tem tanta responsabilidade. E é por isso que ele ganha tão bem, porque nas mãos dele, nas mãos dela, né, do prático ou da prática, está ali, como eu falei, bilhões, né, bilhões de dólares em termos do próprio navio em si, independente de toda a mercadoria, os containers, tudo aquilo que está sendo carregado.
Então, qual que é a moral dessa história? O que eu quero passar para você que está me assistindo? Seja o prático do seu trabalho, seja o prático do seu serviço, seja o prático na sua vida. Por quê? Os seus clientes, eles podem ser muitas vezes os comandantes, né? Onde no dia a dia eles têm ali o trabalho deles, têm a especialidade deles, têm a profissão deles, mas muitas vezes eles não conseguem executar o trabalho que o prático, que é você, tem que fazer. Então, se a gente fizer uma analogia, o comandante que enfrenta tudo isso em alto mar, ele não pode fazer uma baliza, né? Ele não pode estacionar o navio porque precisa de um conhecimento específico daquela região. Então, quando você exerce um trabalho, quando você presta um serviço, você também tem um conhecimento específico do que você está fazendo, que muitas vezes o seu cliente não tem. O seu cliente, ele pode até ter uma ideia de como funciona, ele pode ter uma noção do que vai ser feito, mas o conhecimento específico, a técnica, aprimorar aquele estudo que você fez para colocar em prática, para estar sempre pesquisando mais sobre aquilo e desenvolvendo e tendo cada vez mais excelência naquele conhecimento, o teu cliente nunca vai ter, a não ser que ele deixe de fazer o que ele faz para se dedicar à profissão que você exerce, né? Mas cada um no seu quadrado, né, pessoal? Cada um na sua função. Então o comandante enfrenta dias, meses longos ali em alto mar, e aí quando ele chega próximo do porto, ele fala: até aqui é a minha função, cumpri a minha parte, agora é com ele, é com ela, né? É com o prático. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Seja o prático, seja aquela pessoa que resolve as coisas, porque o teu trabalho também tem que ter responsabilidade, né? Dependendo do trabalho que você exerce, do serviço que você presta, você também pode causar um prejuízo enorme para o seu cliente. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você conhece, quanto mais você pratica o seu trabalho, quanto mais você exerce essa sua função, mais experiente você fica. Então, quanto mais experiente você fica, mais você ganha. Então, nessa matéria que foi feita em relação a um prático, os salários podem variar de 50 a 300 mil. Então, seja o prático da sua profissão. Se você está começando agora, se contenha com os 50 e agradeça, mas não se acostume com os 50, né? Não fique naquela zona de conforto dos 50, porque se você sabe que você pode chegar até os 300, então corre atrás, se dedica, coloca em prática tudo que você estuda, se aprimore, busque cada vez mais conhecimento para se tornar um prático da sua profissão e um prático para o seu cliente, porque vamos lembrar daquele começo que eu falei, a praticidade, realmente. Você vai ficando tão bom no que você vai fazendo que você muitas vezes vai chegar lá para resolver um problema em questão de meia hora, uma hora, menos que isso você resolve. Por quê? Porque você foi prático. E não necessariamente você tem que ficar dias lá para mostrar para o teu cliente a tua competência, a tua capacidade. Então, gente, é isso aí. É essa mensagem que eu queria deixar. Essa é uma profissão que poucas pessoas conhecem. Eu fiz até uma pesquisa em relação a alguns amigos, alguns familiares. Ninguém sabe me responder quando eu pergunto assim: você sabe o que é um prático? E pesquise um pouco mais sobre esse assunto. O objetivo não é falar com tanta parte técnica, até porque não é a minha área, né, gente? Vocês sabem que a minha área é justamente, sou especialista nessa parte de vendas de serviço e também sou empresário, mas eu queria só trazer esse assunto porque muitas vezes as pessoas não têm ideia de quanto uma prestação de serviço, um profissional de um determinado serviço, ele pode chegar a ganhar por mês. Então, de 50 a 300 mil, quem não quer ganhar isso? Eu acredito que todo mundo que está assistindo aí com certeza gostaria de ganhar. E você pode ganhar proporcional também a isso na sua profissão. Basta você se dedicar e ser cada vez o melhor naquilo que você faz. Tá bom, pessoal? Fica aí o meu abraço, as minhas considerações. Se esse vídeo aí te ajudou de alguma maneira, dá um
um curtir aí, compartilha com as pessoas que vocês acham que também devem ouvir um pouco mais sobre isso para buscar melhorar cada vez mais aí na tua profissão. Deixa os comentários, se quiser saber um pouco mais aí de algum outro tipo de serviço específico, vamos fazer mais vídeos, vamos colocar aqui informações para agregar no nosso dia a dia aí, tanto no de vocês quanto no meu, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!